Graças e paz, meus queridos e amados irmãos. É bom ver a igreja do Senhor assim sempre linda, cheia de gente, recebendo presentes, homenagens. Muito bom, parabéns à comissão de datas comemorativas que já está funcionando. Louvado seja Deus pelos homens presbiterianos, pelas mulheres presbiterianas, sem os quais o reino de Deus não poderia progredir e certamente não estaríamos aqui. Hoje eu vou quebrar um pouco o protocolo e vou voltar às minhas origens antes da pandemia, período pré-pandêmico, quando eu caminhava pela igreja, dialogava com a igreja, me aproximava da igreja, já que eu não tenho nenhum sintoma gripal, não se preocupe, e tomei 3 doses da vacina, né? Não se preocupe. E gosto de fazer perguntas, gosto de interagir com a igreja. O tema de hoje, dos próximos 2 domingos, será o segredo da prosperidade. De repente, ao visualizar a nossa divulgação, lá nas redes sociais, no WhatsApp, no grupo da igreja, você deve ter pensado assim, será que o pastor Renato, ele agora é adepto ou era adepto da teologia da prosperidade? Quem já ouviu falar da teologia da prosperidade? Quem é adepto da teologia da prosperidade? Não tem problema não. Tá? Vamos conversar biblicamente sobre isso. A verdade é que a teologia da prosperidade, ela nasceu em 1930, nos Estados Unidos, contexto americano. Muita coisa boa vem dos Estados Unidos para cá, mas muita coisa que não presta também vem para o Brasil. E nós assimilamos as coisas boas e aquelas que não prestam também. Mas a teologia da prosperidade nasceu na década de 30, nos Estados Unidos, e ela chegou ao Brasil em meados do século XX e atingiu principalmente um ramo do evangelicalismo brasileiro chamado de igrejas neopentecostais. Então, as igrejas neopentecostais começaram a pregar essa doutrina, uma doutrina que ensinava que todo crente fiel, que tem fé verdadeira, tem que ser rico. Não somente rico, poderoso. Não somente poderoso, não pode enfermar. Não pode passar por nenhuma gripezinha. Por exemplo, nesse período de pandemia, se você pegou Covid, você está debaixo de maldição. Você precisa passar por uma sessão de descarrego, de libertação, fazer uma campanha forte, porque um demônio, ou potestades, ou principados estão atacando a sua vida. Já ouviu essa pregação? Quem já ouviu essa pregação aí? É clássica da teologia da prosperidade. Então, dentro desse contexto, muita gente não só subiu às igrejas, a essas igrejas, como sobe a essas igrejas. Milhares de pessoas vão a essas igrejas. Eu não vou dizer que essas pessoas, de alguma forma, não são abençoadas, porque onde o nome de Cristo é apregoado, onde o sangue de Cristo é anunciado, há poder. Então, o milagre pode acontecer. Não vou descrer disso. Quem sabe você seja até um desses que passou por aí e chegou até aqui, né, na 4ª igreja presbiteriana. O problema é o fanatismo, é o radicalismo, é o exagero que está por trás disso. E aí, alguns líderes, defensores da teologia da prosperidade, quando enfermavam, quando passavam por alguma enfermidade, eles tinham que se esconder com vergonha dos seus seguidores, porque eles estavam doentes. Eles pregavam que não poderiam ficar doentes. Supermans, Supergirls e assim por diante. X-Men, como você quiser chamar, da fé, heróis da fé. Não vamos pregar sobre isso, nem hoje, nem nos próximos domingos, porque nós entendemos pela Escritura Sagrada, a partir do exemplo de Jesus Cristo, a partir do exemplo de Jesus e dos apóstolos, que eles não foram ricos. Aliás, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Os apóstolos passaram por dificuldades, eram homens simples. O apóstolo Paulo teve que deixar uma vida de conforto para passar muita dificuldade, perseguição, aflições, enfermidades. Se você é um daqueles que acredita que o espinho na carne do apóstolo Paulo era uma enfermidade, não tem problema, nós não sabemos, há várias teses para falar sobre isso. Timóteo tinha enfermidades no estômago. O apóstolo Paulo recomenda que ele tome um pouco de vinho, não muito, mas um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades. E assim por diante, homens como Jó, prósperos,
temente a Deus, passou pelo que passou, perdeu até familiares, uma bênção, aliás, insubstituível. Os filhos que ele recebeu depois não substituíram os primeiros que ele perdeu. Então, nós sabemos pela Bíblia que a teologia da prosperidade ela é falha. Ela é um exagero do que a Bíblia realmente fala da prosperidade. Porque ela fala da prosperidade. Não podemos dizer que o tema da prosperidade é antibíblico, porque a Bíblia fala, desde o Antigo até o Novo Testamento, de prosperidade. Agora nós temos que entender o que é prosperidade, de acordo com as Escrituras Sagradas. E de acordo com a palavra de Deus, prosperidade significa mais do que riquezas, mais do que bens materiais. É uma plenitude de vida. É viver satisfeito, é viver feliz, a despeito das dificuldades. É ser bem-aventurado. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, você vai ver ali várias fórmulas de prosperidade. Várias fórmulas de prosperidade. O texto de hoje, básico para a nossa reflexão, está em Provérbios, capítulo 13, eu gostaria que você abrisse. Provérbios 3, 9 e 10. E ele faz parte das 3 fórmulas, 3 passos do segredo da prosperidade que nós vamos refletir. O primeiro passo é hoje. Então, se você de fato deseja prosperidade, almeja prosperidade, ou tem vivido prosperidade e quer manter isso, nós vamos aprender hoje o primeiro passo. Está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Podemos ler juntos? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Primeiro princípio da prosperidade está aqui. Prosperidade bíblica. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente. O que é isso? Prosperidade, abundância. Fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A ideia de abundância, a ideia de suprimento, de tal forma, como diz Deuteronômio, capítulo 28, por exemplo, que tu não tomarás emprestado, mas emprestarás a muitas gentes, e não vai se preocupar em cobrar de volta. A abundância, um conceito importante de prosperidade nas Escrituras. Homens e mulheres de Deus das Escrituras Sagradas entenderam isso e foram sim ricos, tiveram posses, tiveram poder e influência, inclusive para socorrer o povo de Deus em momentos de dificuldades, como a rainha Esther, como líderes que prosperaram e que avançaram, como os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, inclusive, faz um voto ao Senhor, lá em Gênesis 28, 20 a 22, ele diz: Senhor, se tu me abençoares, me deres pão para comer, e vestimenta, sustento, de tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo. E ele prosperou, ele avançou, mesmo tendo o seu sogro contra ele, muitas vezes, tentando passar a perna nele, nos negócios. Homens e mulheres ao longo da história entenderam esse conceito também. Por exemplo, em 2010, Bill Gates, a sua esposa e Warren Buffett criaram uma associação nos Estados Unidos. Essa associação chama-se Giving Pledge, o compromisso de doar. Eles criaram essa associação e o compromisso é o seguinte: homens e mulheres, famílias do mundo inteiro prósperos, bilionários, são convidados a se associar a esta associação e doar nada mais, nada menos do que 50% de todo o seu patrimônio para a ação social, para a filantropia mundial.
Então, olhando assim, ficaram sozinhos esses três aí, né? Sabe quantos adeptos tem hoje da Giving Pledge? 223 bilionários do mundo inteiro. Elon Musk, do Tesla, Mark Zuckerberg, do Facebook, George Lucas, Star Wars, e assim por diante. Por último, agora, o fundador da Nubank. 223 bilionários, trilionários, pessoas de sucesso e poder se associaram para doar 50% de tudo que eles possuem para a caridade. Eles estão fazendo isso porque eles são bonzinhos? Eles estão fazendo isso porque eles querem ser filantropos? Não, eles estão fazendo isso porque eles entenderam um conceito fundamental de prosperidade. Eles só prosperaram por conta disso, eles já eram filantropos. Bill Gates é considerado um dos maiores do mundo em termos de doação. Eles entenderam o conceito que nós vamos refletir hoje, que é o conceito de generosidade. Primeiro passo da prosperidade bíblica e verdadeira é o conceito da prosperidade, o conceito da generosidade. Ser generoso significa dar mais do que o mínimo, contribuir de coração aberto, quebrantado, para uma necessidade, para uma causa, para uma obra, mesmo que você não possua aparentemente todos os recursos ou a abundância que você deseja para doar. Então a generosidade vai de uma doação de R$1 até R$1 milhão. É o que você tem para dar e é o que você dá generosamente. Nas Sagradas Escrituras, Deus é tão sábio, veja só, Deus é tão sábio na Bíblia, na palavra dele, que ele criou um referencial de contribuição, desde o Antigo Testamento, para estabelecer o que é mínimo para nós contribuirmos na obra do Senhor, para a obra dele, para a expansão dele, para o mantimento da sua casa. Deus estabeleceu um referencial. Por quê? Porque nós precisamos de referenciais. Por que existe salário mínimo? O salário mínimo é um referencial do que o cidadão brasileiro, do mundo inteiro, precisaria para se suster. Há controvérsias. Se o salário mínimo atual dá para se suster. Eu desconfio que não. Mas em outros países o salário mínimo é bem alto. Então o mínimo é aquilo para se suster. Deus estabeleceu nas Escrituras o mínimo para a obra dele, para a igreja dele se manter. Você sabe qual é esse mínimo que Deus estabeleceu nas Escrituras? É o mínimo que ele estabeleceu. Isso aqui é o mínimo que você vai contribuir e minha obra vai ser suprida através disso. Qual é o mínimo que Deus estabeleceu nas Escrituras? O dízimo. O dízimo é o mínimo que Deus estabeleceu nas Escrituras. Então, se você quiser ser fiel ao Senhor, quiser também prosperar, você começa pelo mínimo, sendo fiel ao Senhor. Se você quiser realmente ser próspero, você vai usar do conceito de generosidade, que é doar mais do que o dízimo. O dízimo é o mínimo que você pode contribuir para dizer assim, estou sendo fiel, estou obedecendo a palavra do Senhor. Aí você diz assim, pastor, mas o dízimo é um conceito lá do Antigo Testamento, dos patriarcas, da lei. Não é essa discussão aí, violentíssima. Não é de agora, não, de alguns séculos. Quando a Reforma Protestante aconteceu, logo no início dela, nos primeiros 100 anos, houve uma discussão fortíssima, inclusive entre os puritanos, sobre essa questão. É bem verdade que o Antigo Testamento fala mais sobre dízimos? É verdade. Ele está mais enfático no Antigo Testamento? É verdade. Mas por que nós sabemos que o dízimo continua na igreja, inclusive a maioria das igrejas evangélicas, em peso, continuam adotando o dízimo como a regra mínima de contribuição para nos ensinar, disciplinar, contribuir, que Deus estabeleceu? Por que será que o dízimo é ensinado nas igrejas, inclusive o posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil no seu Supremo Conselho de 2018, eu estava lá, é esse, eu estou dizendo para os irmãos,
dentro da igreja presbiteriana, o dízimo é referencial para tudo. Nós, inclusive, aqui contribuímos com o Supremo Concílio com 10% dos nossos dízimos. É um referencial. É o que o Supremo Concílio conta, por exemplo, para fazer missões, para investir em ações sociais, para emprestar recursos para que a igreja compre patrimônios como nós fomos beneficiados. É o referencial, por exemplo, a nossa tesouraria saber quanto que ela pode investir no reino de Deus durante o ano de 2022. Como é que nós sabemos disso? Primeiro, porque o Novo Testamento não nega, o Novo Testamento não condena, o Novo Testamento não abole o dízimo em nenhum lugar. O principal livro, a principal epístola que trata da substituição, da consumação em Cristo Jesus, das leis cerimoniais do Antigo Testamento, é Hebreus. Hebreus é o livro que você lê, se você nunca leu, leia o livro de Hebreus do início ao fim, e você vai vendo a substituição daqueles sacrifícios animalescos de sangue, as oferendas do Antigo Testamento, em Cristo Jesus. O sacerdócio do Antigo Testamento é cumprido em Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote de todos, superior. Havendo Deus outrora falado pelos profetas, agora fala em Cristo Jesus, o livro já abre assim, dessa forma. Hebreus não nega, não condena e diz que os dízimos foram substituídos por qualquer outro tipo de contribuição. Pelo contrário, quando você lê o capítulo 7 de Hebreus, você vai ver que o dízimo é exaltado na figura de Abraão, que deu dízimo a Melquisedeque, que é uma figura de quem? Simbólica de Cristo Jesus. Cristo recebeu os dízimos de Abraão. Quando você olha a figura de Jesus em Mateus 23, 23, Jesus faz uma dura censura aos escribas e fariseus. Pode acompanhar aí. Mateus 23, 23. Lá em Mateus 23, 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Vocês são hipócritas, ou seja, a palavra grega significa aquele que usa uma máscara de teatro para representar um papel religioso, no caso. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho, do fruto da terra, mas vocês menosprezam os conceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, o amor. E aí eu já vi uma pregação onde uma pessoa pegou só essa parte e diz assim: está vendo, Jesus condenou o dízimo. Não temos que dar dízimo. Só que se esqueceu da parte final do versículo. Você está com a Bíblia aberta, aí você vai verificar que na última parte do versículo, Jesus diz o quê? Devias tanto fazer isso, esta como aquelas coisas. Ou seja, vocês tanto têm que dar o dízimo, quanto vocês têm que praticar a justiça, a misericórdia e o amor. A obra tem que ser completa. Jesus em nenhum momento nega, abole o dízimo, mas em outros momentos ele diz assim: isso já foi cumprido, está consumado, está substituído. O cumprimento da lei é o amor. Então por que nós praticamos até hoje? A maioria absoluta das igrejas evangélicas tem o dízimo como referencial mínimo de contribuição, porque o Novo Testamento em nenhum momento nega, substitui, consuma os dízimos. Mas a mensagem mais forte das Escrituras, em termos de prosperidade, em termos de contribuição, não é o dízimo, é a generosidade. É a generosidade. Quando você estuda esse tema nas Escrituras, você vai ver que os homens e mulheres que prosperaram, a igreja que prosperou, foi uma igreja generosa. É isso que Provérbios está dizendo aqui. Capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens. O que significa aqui honrar ao Senhor com os teus bens? Significa que Deus não precisa dos meus bens. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Do meu dinheiro? Do meu dízimo, das minhas ofertas? Você acha disso? Nós contribuímos para o Senhor, certo? Dizemos, estamos contribuindo para o Senhor, para a obra dele. Segundo Malaquias 3, para o sustento da casa dele. Mas Deus não precisa dos meus bens. Então, por que é que eu contribuo? Eu contribuo para demonstrar, para declarar ao Senhor que eu dependo exclusivamente dele para me sustentar. A prova disso é que muitas vezes nós vamos contribuir e a conta não bate do orçamento do mês. É ou não é?
Se você der o dízimo, vai faltar lá, na sua planilha. Se você tem uma planilha aí, vai faltar para pagar esta conta. O que você faz? Você dá o dízimo. O que acontece no final do mês? Pagou a conta. Quem já teve essa experiência? A conta bate. Mas como que bateu? Não sei. Deus abençoou. Quando você honra o Senhor, você não está dizendo, Senhor, eu estou te dando dinheiro porque o Senhor precisa, coitado. Não é isso. Você está dizendo, Senhor, eu estou honrando o Senhor e a sua obra, que eu confio que o Senhor me sustente. Tudo que eu tenho vem das tuas mãos. E eu te louvo com isso. Contribuição é louvor, adoração ao Senhor. Honra o Senhor com os teus bens. O que diz mais o texto? E com as primícias de toda a tua renda. Deixa eu ser saudosista agora. Você pode me chamar de saudosista, legalista, romancista, o que for. Eu aprendi na igreja, talvez você tenha aprendido também, que quando eu devesse contribuir, quando eu fosse entregar minha contribuição, meus dízimos, minhas ofertas, eu tinha que entregar as primícias. O povo de Israel entregava as primícias. As primícias não eram só os primeiros frutos da terra, mas os melhores frutos da terra. Então eu aprendi que até as notas de dinheiro que eu fosse separar para contribuir na casa do Senhor, teriam que ser notas melhores. Nada de rasura, desenhozinho, amassada, rasgada, rabiscada, não. As melhores notas, aquela que eu tirava aquela que sai do caixa, não tem? Do caixa eletrônico, aquela novinha que você recebe ali. Eu fui ensinado dessa forma, na igreja presbiteriana. Eu fui ensinado que a primeira coisa que eu devia fazer quando o dinheiro chegasse à minha mão era retirar o que era do Senhor. Isso é primícia. Isso é um conceito bíblico importante. Mas a gente não pode ficar só nisso, de contribuir com o mínimo, porque nós já aprendemos aqui hoje que o mínimo é um cumprimento. O mínimo é um ato de fidelidade. Mas se eu quero realmente prosperar, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ir além disso. Mas esse é um conceito que está aqui. Primícias, o melhor para o Senhor. E aí, o resultado de tudo isso, que é a prosperidade, está no verso 10. O que vai acontecer se eu separo para o Senhor as primícias de toda a minha renda? Interessante esse conceito também, um pouco antes aqui. Deixa eu parar um pouco aqui com você. As primícias de quê? Do seu salário do mês, que está dizendo aqui, não é? Não é isso que está dizendo? Eu tenho que separar o melhor, o primeiro, do salário do mês. Não é isso que está dizendo aqui? É isso ou não, gente? O que o texto está dizendo? A palavra de Deus. Vamos ficar com o texto. O que o texto diz? O que significa toda a tua renda? Toda a tua renda é toda a tua renda. É o salário do mês, é o 13º, é um terço. Ih, pastor, está igual Universal aqui. Não, não está igual Universal não, é Bíblia. É Bíblia. Foi assim que eu aprendi. Será que eu aprendi errado com meus mestres desde criança? Será que você aprendeu errado? Toda a tua renda é toda a tua renda. Qual foi o voto de Jacó? Gênesis 28, 20 a 22. De tudo o que o Senhor me der, te darei o dízimo. Você fez uma negociação, teve lucro na negociação, tira o dízimo. Tira a contribuição, tira uma oferta mais do que o dízimo, não tem problema. Generosidade. De toda a nossa renda, de tudo aquilo que deu lucro, chegou para nós, e nós tiramos para o Senhor. Qual é o resultado disso, desse coração que é generoso? Se encherão fartamente, a ponto de transbordar, de doar, de ajudar outros, os teus celeiros, os depósitos. Vamos trazer para hoje a sua conta bancária, o seu investimento, a sua reserva financeira, estratégica. O presbítero Marco gosta disso aí. A conta da igreja, né? A reserva para a obra da igreja, porque esse conceito aqui não é só para você individualmente, é para você, sua família e para a obra do Senhor, para a igreja também. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe o que é lagar? É aquele reservatório onde é colocado, ou era pelo menos colocado, as uvas, e as pessoas pisavam as uvas e dali saiu o vinho. Está dizendo aqui que vai ter muita uva para ser pisada. Você não vai dar conta de pisar toda a uva. Agora imagine um pastor, eu gostaria de ser esse pastor, que chega diante da igreja no domingo seguinte e diz assim: irmãos, domingo passado nós recebemos tantas ofertas,
tantas contribuições que eu queria pedir aos irmãos para não ofertar mais. Por favor, pode parar. Não sabemos mais o que fazer com esse dinheiro. Isso aconteceu na Bíblia, sabe onde? Êxodo 36, abra a Bíblia, eu quero ler com vocês esse texto. Êxodo 36. A partir do versículo 2, presta atenção. O que estava acontecendo aqui? O tabernáculo do Senhor precisava ser construído, edificado. Eles tinham recurso? Sim ou não? Não, não tinham recurso. O que foi feito? Uma campanha. Tá? E aí, a partir do versículo 2, Moisés chamou a Bezalel, é o líder que convoca. Quem convoca para a campanha é o líder. E a Oliabe, e a todo homem hábil cujo coração tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Chamou a equipe. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas, o quê? Voluntárias. Era faca no pescoço? Não. Voluntário é o quê? O coração movido para isso. Generosidade. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Oh, aleluia! Amém. É isso que nós precisamos viver aqui na quarta igreja, irmãos. O povo trouxe muito mais do que era necessário. Está sobrando, vamos ter que dar para alguma instituição aí. Porque já concluiu o tempo, não tem mais o que fazer. Vamos fazer o quê? Vamos dar para as missões. Chama para MT. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Glória a Deus. Os presbíteros, queremos proibir vocês de trazer mais. Será que isso vai acontecer? Porque o material que tinham era suficiente para a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Vai estragar. Parem de trazer. E socorro. Você que gosta dessa área aí de ação social, né? Para, gente, para. Não aguento mais tanta bolsa de compra. Conseguimos dar conta disso, gerenciar isso. Porque era muito mais do que necessário. Isso é generosidade. E generosidade traz o quê? Prosperidade. O contrário também é verdade. Eu trabalhei em 2 igrejas que precisavam entender o conceito de generosidade. Tem muita igreja, mas eu trabalhei em 2, pelo menos. A primeira era uma congregação, quando eu cheguei lá, tinha 40 membros no papel, para chegar junto uns 20, assumi a congregação. E a congregação, embora tivesse sido ajudada pelo Supremo Conselho para comprar o terreno, não era dizimista mais ao Supremo Conselho. A congregação não tinha condições de se manter. Ela já tinha um tempo dela, mas não tinha condições de manter nenhuma. A liderança estava desanimada, porque falava em dízimo, oferta, a igreja não reagia. E nós começamos a ensinar sobre generosidade na igreja. O que aconteceu? Aquela congregação, em 2 anos, se organizou como igreja. Aquela congregação teve recursos para comprar toda a bancada acolchoada do melhor material possível, equipamentos de som e microfone. O pastor tinha até um headset, eu ganhei até um headset na época, a melhor qualidade, melhor equipamento, tudo à vista, mas ela teve que entender o conceito de generosidade. Primeira coisa, vamos voltar a contribuir com o Supremo Conselho, vamos contribuir com o presbitério, vamos assumir os compromissos de fidelidade da igreja. E ela avançou e prosperou, e foi uma bênção. A segunda igreja que nós pastoreamos, chegamos, estava apertada financeiramente, não contribuía com o dízimo do Supremo Conselho, não conseguia assumir os seus compromissos cotidianos financeiramente. Tinha uma obra de 13 anos parada, a obra do templo.
O templo foi feito pela parte de dentro, a parte de fora não conseguiu ser concluída, estava no tijolo. 13 anos a igreja no tijolo lá de fora, não tinha fachada. Era um barranco na frente assim, um lugar muito bem posicionado. Você chegava, botava o carro no barranco, assim a poeira entrava para dentro do templo. Tudo no tijolo lá de fora. Linda do lado de dentro, feiosa do lado de fora. Começamos a trabalhar o conceito de generosidade. Em um ano, irmãos, em um ano, aquela obra de 13 anos foi concluída, embolsada, pintada, a fachada foi feita, construímos um portão, botamos um muro, botamos um letreiro luminoso que custou quase 10 mil reais, com a sarça, logo da igreja, e fizemos um culto de ação de graças a Deus. Quando nós deixamos aquela igreja, ela tinha recursos em caixa suficiente para fazer o mesmo na congregação dela, que tem um templo do mesmo tamanho dela. E agora há pouco tempo eu soube que a obra foi concluída. Graças a Deus por isso. A igreja entendeu o conceito de generosidade, que vai muito mais além do dízimo. Muito mais além. Eu creio que nós precisamos entender isso, esse conceito de generosidade. Houve um homem, que certamente você já ouviu a história dele, chama-se William Colgate. Já ouviu? Famosa a história dele. William Colgate ainda era um adolescente no século XIX, quando deixou o interior dos Estados Unidos, deixou a casa dos seus pais, e tinha um sonho na cabeça: eu vou para Nova York, e eu quero enriquecer fazendo sabão. Enquanto ele estava na estrada, ele se encontrou com um homem de Deus. Esse homem de Deus ouviu a história dele e disse para ele assim: se você fizer um voto como Jacó fez, Gênesis 28, 20 a 22, você será o homem mais próspero, não só de Nova York, como dos Estados Unidos inteiro. E o voto é entregar ao Senhor o dízimo de cada dólar que ele recebesse, o mínimo. Ele foi para Nova York, começou a trabalhar numa fábrica de sabão. Em 2 anos, contribuindo fielmente com o Senhor, em 2 anos ele fundou a própria empresa, a Colgate. Começou o seu trabalho, começou a divulgar. Dizem que ele é um dos primeiros a criar o outdoor, que nós conhecemos, billboard em inglês, né? O outdoor foi o primeiro que colocou. Quero que a marca seja bem grande, então foi um dos primeiros. Dizem que ele foi um dos primeiros a criar. A pasta de dente era numa latinha, né? Então ele foi o primeiro a criar esse recipiente da pasta de dente que nós usamos até hoje. Ele foi prosperando de tal forma que ele disse para o contador: eu quero que você retire 10% de todo o lucro da empresa e deposite na conta do Senhor. Essa é a conta de Deus. À medida que ele ia prosperando, ele dizia: agora eu quero que você deposite 20%. O contador ficava louco. Ia prosperando 30%, mais ainda 40%. Chegou a contribuir 50% de todo o lucro da empresa. E seus filhos, depois de sua morte, continuaram a fazer isso. Se tornou o homem mais poderoso do século XIX dos Estados Unidos. Sua empresa é incontável, porque ele entendeu o conceito de generosidade. Então, se você quiser prosperar, quer ver essa obra prosperar, quer ver sua família prosperar, você precisa entender isso. Não estou dizendo para você fazer desafios absurdos hoje, doar 50% do que você ganha, não estou falando para isso, mas começa pelo mínimo, que de repente até o mínimo está sendo esquecido. Começa pelo mínimo. Começa fazendo um voto ao Senhor, como fez Jacó, como fizeram todos esses homens, e você verá que transbordarão os teus lagares. O Senhor vai fazer com que os seus celeiros tenham abundância de recursos. Qual é o segredo para que pessoas que ganham um salário mínimo, você deve conhecê-las? Eu tive essa experiência na minha casa. Pessoas que ganham um salário mínimo e são generosas para com a obra do Senhor, se sustentam e ainda sobra para emprestar aquele que deveria ter muito mais. Muito mais. A pessoa que deveria ter muito mais anda apertada, em dificuldade, e muitas vezes empresta aquela que ganha um salário mínimo, porque aquela pessoa é generosa. Quem já viu isso acontecer? Na minha casa houve uma época que meu pai trabalhava sozinho, ganhava um salário mínimo, tinha que sustentar 4 cabeças. Ele, minha mãe, meu irmão e eu. Mas nunca deixou de contribuir com a obra do Senhor, e Deus sempre nos sustentou, Deus sempre nos fez prosperar.
Nunca nos faltou nada. Mas esse é um desafio que depende de fé. Depende de entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nessa noite. Não vim aqui implorar você para ser generoso. Não é assim que funciona. Não vim aqui implorar para você contribuir com a obra do Senhor para a gente construir o templo. Não é assim que funciona. Eu vim aqui pregar o que Deus mandou pregar. E se isso é verdade, e você tem experimentado isso, graças a Deus, glória a Deus por isso. Se é verdade, você vai fazer um voto com o Senhor e vai passar a viver dessa forma e você vai ver que a abundância do Senhor chegará à sua casa. Essa é a nossa palavra nessa noite. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Se ela falou o seu coração, quem sabe até você está passando por um momento financeiro, de dificuldade, de aperto, de luta. Gostaria de orar por você nesse momento. Se você desejar ficar de pé, fique de pé. Mas você vai estar dizendo ao Senhor: Senhor, eu prometo ser generoso. Meu coração diz o contrário, meu coração quer segurar, meu coração não quer contribuir, meu coração quer discordar. Mas eu prometo ser generoso. E se você já é generoso, Senhor, eu prometo continuar ainda mais sendo generoso para com a tua obra, Pai. Esse é o conceito número 1, fundamental da prosperidade. Vamos orar? Fique de pé se você desejar fazer essa oração. E vamos abençoar a sua vida financeira nesse momento. Vamos repreender o devorador, o gafanhoto. E todo travamento. Deixa eu te falar uma coisa. Contei para você aqui várias experiências de generosidade que transformaram a vida da igreja. Quando a gente entende isso, a coisa avança, a coisa caminha. O contrário também é verdade. Quando a gente começa a questionar a contribuição da igreja, começa a questionar dízimo e oferta, dizer que dízimo e oferta é coisa da antiga aliança, que não serve para hoje, a igreja afunda financeiramente. Essa é uma realidade. Você conversa com uma meia dúzia de tesoureiros da igreja que você vai observar isso. A começar pelo nosso aqui. Então nós temos que quebrar esse paradigma, esse impedimento. Enquanto discutirmos ninharia na igreja, porque o dízimo é o mínimo, ninharia, a gente não prospera. A gente não avança. Deixa de discutir isso e contribua. Talvez esse não seja o seu caso, tá? Mas tem gente que encontra desculpa para tudo para não contribuir na obra do Senhor. Não quer contribuir, então ele vai arranjar teologia disso, daquilo, para não contribuir. Essa é a realidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, remova de nós os paradigmas, os preconceitos, as barreiras que nos fazem discutir ninharias, o mínimo. O Senhor estabeleceu o mínimo, porque é a partir daí que nós podemos ser generosos. É a partir daí. Não somente aí, nisto, mas a partir disto. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor, aqui na nossa igreja, que nós precisamos praticar isto. A tua obra está ali, ela está parada no momento, ela precisa de recursos, ela precisa de generosidade, e eu sei, eu tenho certeza absoluta, e o Senhor não vai levantar, que o Senhor já está levantando pessoas generosas. Não importa se essa pessoa vai dar R$1, R$10, 50, 100, 500, 1.000, 10 mil reais, além do seu dízimo, mas eu sei que o Senhor vai levantar de dentro e de fora da igreja, como já tem feito com a tua obra. Então eu não me preocupo com isso, eu prego a tua palavra. Eu aprendi isso é uma realidade na minha vida, eu só avancei, eu só avanço, eu só conquisto, porque eu aprendi esse conceito, eu quero compartilhar isso com meus irmãos. Eu sei que há muitos irmãos que já vivem isso aqui. A abundância, o recurso, a provisão, a bênção do Senhor nos seus celeiros, nos seus lagares. Eu sei disso, eu vejo, eu testemunho isso. Mesmo recebendo o mínimo do governo, o mínimo dos seus patrões, das suas companhias, mesmo recebendo o mínimo, eles prosperam. Eles têm abundância, eles têm recurso, eles têm providência do Senhor, e a bênção do Senhor continuará sobre eles. Então nós declaramos isso aqui, nós não aceitamos isso, ó Pai. Esse espírito de mendigaria que é em nós, de querermos nos limitar ao mínimo, e às vezes nem ao mínimo nós nos limitamos. Não contribuímos. E deixamos de participar dessa bênção que é a bênção da prosperidade.
Então abençoa o teu povo agora, abençoa essa irmã, esse irmão que está em dificuldade, que não sabe como pagar suas contas, o cartão de crédito estourado, refinanciado, parcelado, a conta zerada, sem uma reserva de emergência, sem recursos para viver a vida que o Senhor deseja que essa pessoa viva. Eu quero abençoá-la, assim, com toda sorte de bênçãos espirituais, nesse momento que ela faz esse voto de generosidade para contigo e para com a tua obra, Senhor. Eu abençoo essa igreja. E eu declaro que essa igreja estará no seu local, no local próprio que o Senhor separou, confortavelmente, nos próximos dias, Senhor, porque nosso tempo aqui já é findo nesse hotel, nosso tempo aqui já é chegado, então o Senhor já preparou aquele local, já avançamos, e nos próximos dias o Senhor vai preparar tudo para que nós entremos definitivamente em Canaã, coloquemos ali a marca de Cristo Jesus, mais do que a marca da igreja presbiteriana, a marca de Cristo Jesus, para que as pessoas passem ali e vejam a luz do Senhor brilhando sobre aquele local, a tua palavra sendo pregada, um povo simples, um povo pequeno ainda, como era o povo de Israel, mas o povo do Senhor. Então prospera a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.